sou a professora Dioclesiane de Matemática, essa é a nossa aula 06 do 8º ano e hoje nós iremos ver o mínimo múltiplo comum. Acompanhe comigo. Bom, mas primeiro, antes de falarmos sobre mínimo múltiplo comum, precisamos primeiro relembrar o que são múltiplos de um número natural. Você ainda lembra? Bom, um número natural é múltiplo de outro se for o resultado da multiplicação desse número por algum número natural. Ih, professora, como assim? Por exemplo, o 25 ele é múltiplo de 5, pois 25 é o resultado da multiplicação de 5 vezes 5. Então, lembrando, o múltiplo é o resultado de uma multiplicação, né? E como que eu faço para verificar se um número é ou não múltiplo de outro, por exemplo? Bom, o número 72 ele é múltiplo de 6? Como que eu posso saber disso, além de ter que olhar a tabuada do 6? Para responder essa pergunta, devemos efetuar a divisão de 72 por 6, pois se 6 vezes algum número natural resultar em 72, poderemos concluir que 72 é múltiplo de 6. Observe, eu tenho 72 dividido para 6. E aí eu começo a fazer a minha divisão, né? Como 72 é um pouco grande assim, a gente começa sempre tentando simplificar essa divisão. Então, a gente pega aqui apenas o 7. E aí eu tenho 7 dividido para 6. Lembrando, quando eu estou fazendo uma divisão, eu quero saber quantas vezes um número ele cabe dentro do outro, por exemplo. Então, eu quero saber aqui quantas vezes o 6 ele cabe dentro do 7. Bom, ele cabe uma vez apenas. Coube uma vez e deu quanto? Deu 6. E agora eu tenho que verificar, sobrou alguma coisa ainda? Eu posso continuar a minha divisão? E para verificar se sobrou, quanto sobrou, eu tenho que fazer a minha subtração. Bom, eu tenho 7, eu tiro 6, sobra 1. Com certeza 1 não dá para dividir para 6. Por quê? Porque o 6 ele é maior do que o 1, portanto não iria caber nenhuma vez. Então eu baixo aqui o meu 2. E agora eu tenho 12 dividido para 6. Quantas vezes o 6 ele cabe dentro do 12? Ele cabe 2 vezes. Ele cabe 2 vezes e dá exatamente 12, portanto o resto é 0. Então, o que eu posso concluir com isso? Como o resto é igual a 0, a divisão é exata. Portanto, 72 é múltiplo de 6, porque se a gente fizer 6 vezes o 12, vai dar igual a 72. Então, se eu quero saber se um número é ou não múltiplo de outro, eu posso simplesmente fazer essa divisão. Se o resto for igual a 0, então eles são múltiplos. Se o resto for diferente de 0, eles não serão múltiplos um do outro. Mas e o mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC? Como que funciona? Bom, vamos observar os múltiplos de 3 e de 5. Os múltiplos de 3 são vários, e eu escolhi apenas alguns. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Foram esses que eu escolhi. Lembrando, esses são aqueles números que aparecem como resultado de alguma multiplicação na tabuada do 3. Por exemplo, o 0 aparece quando eu faço 3 vezes o 0. O 3 aparece quando eu faço 3 vezes o 1. E assim sucessivamente. Os múltiplos de 5 que eu escolhi como exemplo foram 0, 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Se a gente observar, tem os números destacados aí, quem são esses números destacados? Tanto nos múltiplos de 3 quanto nos múltiplos de 5. O 0, o 15 e o 30. O que isso significa? Que eles são múltiplos de 3 e são múltiplos de 5 ao mesmo tempo. Porém, o menor múltiplo, diferente de 0, é claro, é o número 15. Então, nós podemos dizer que o número 15 é o mínimo múltiplo comum de 3 e de 5. E indicamos por MMC de 3 e 5 é igual a 15. Observem novamente, gente. Mínimo é o menor múltiplo que tem os dois números que eu estou procurando em comum. Neste caso aí, foi o 15. Vamos praticar um pouquinho. Em uma indústria, a revisão de determinada máquina ocorre a cada 4 semanas e de outra máquina ocorre a cada 6 semanas. Sabendo que em determinado dia as duas máquinas foram revisadas, depois de quantas semanas elas serão revisadas novamente no mesmo dia? Para resolver esse problema, é necessário encontrar o MMC entre os múltiplos de 4 e 6. Mas por que, professora?
Por exemplo, a máquina 1. Aqui ocorre a revisão a cada 4 semanas. Como que vai funcionar? A cada 4 semanas tem a primeira revisão, na 8ª semana tem a segunda revisão, na 12ª semana tem a terceira revisão e assim sucessivamente. Se vocês observarem, 4, 8 e 12 é um múltiplo de 4. A mesma coisa acontece com 6. A primeira revisão acontece na 6ª semana, a segunda revisão acontece na 12ª semana, a terceira revisão acontece na 18ª semana, ou seja, 6, 12 e 18 é um múltiplo de 6. Então, se eu fizesse sempre esse balanceamento, eu ia encontrar quando que elas serão feitas a revisão novamente no mesmo dia. E é por isso que eu estou procurando o mínimo múltiplo comum deles. Porque eu quero o primeiro momento que terá essa revisão no mesmo dia. Bom, os múltiplos de 4, né, alguns que eu escolhi, foram 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Os múltiplos de 6 foram 0, 6, 12, 18, 24 e 30. E aí observem que é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 6. Só que o MMC entre 4 e 6 vai ser 12. Por quê? Porque o 12 ele é o menor múltiplo, né, diferente de 0, de 4 e 6, que o 4 e o 6 têm em comum. É aquele primeiro múltiplo que aparece na tabuada do 4 e aparece na tabuada do 6 também em comum. Temos que, após 12 semanas, as duas máquinas serão revisadas no mesmo dia novamente. Se vocês observarem, como eu falei antes, esses múltiplos de 4 aí serão exatamente as semanas que serão feitas a revisão. A mesma coisa os múltiplos de 6, serão exatamente as semanas que serão feitas as revisões da máquina. Bom, mas vamos falar do... imagine que vocês queiram fazer o MMC, tirar o MMC entre dois números e esses dois números são grandes. Imagine ter que ficar fazendo a tabuada desses números, a gente perde muito tempo. Então, uma das maneiras de fazer de encontrar o MMC de dois números ou mais é através da decomposição em fatores primos. Lembrando, né, que nós já vimos na aula passada do MDC, como que se faz a decomposição. Nós teremos o seguinte, o número 126 e 105. E aí eu quero fazer a decomposição. Aqui a gente pode fazer essa decomposição junto. Como que vai acontecer? A gente sempre começa pelo menor número primo possível, que nesse caso seria o número 2. Mas se nós observarmos, o 2 ele divide somente o 126, porque o 105 ele é um número ímpar. O 2 não divide números ímpares. Então, o que eu faço então, professora? Observe, eu tenho 126 dividido para 2, vai dar 63. E o que eu faço com 105? Eu apenas vou repeti-lo. Aí eu prossigo. E agora, será que ainda dá para dividir algum desses por 2? Não, porque os dois são números ímpares e o 2 não divide números ímpares. Então, por 3. E aí, neste caso, o 3 ele divide ambos os números. Então, eu tenho 63 dividido para 3, que vai dar 21, e tenho 105 dividido para 3, que dará 35. E aí, eu vou prosseguindo sempre assim. Vou dividir por 3 novamente. Só que dessa vez o 3 divide somente o número 21. Então, eu tenho 21 dividido para 3, que dá 7. 35 não dá para dividir para 3, eu apenas vou repeti-lo. E prossigo. Agora eu divido por 5, que é o meu menor número primo. Né? Depois do 3, vem o 5. Bom, neste caso aqui, o 5 ele divide somente o 35. E aí eu tenho, eu vou repetir o primeiro 7, e 35 dividido para 5 dá 7. Só tem um número possível para dividir esse 7, que é o próprio 7. Então, ele divide ambos os números. Quando eu chegar no 0101 para ambos os números, isso significa que eu terminei a primeira parte da minha decomposição. Mas e aí, como que eu faço para conseguir o meu número primo, né? Como que eu faço para conseguir o meu MMC entre esses dois números? O MMC é dado pelo produto dos fatores primos obtidos, ou seja, pela multiplicação. Então, o MMC de 126 e 105 vai ser 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7, que é igual a 630. Imagine se vocês tivessem que fazer isso à mão, procurar, né, pela tabuada. Novamente, o MMC ele é dado
pela multiplicação daqueles fatores primos que nós conseguimos. Ok? Mais um exemplo. 2 ônibus partem do mesmo terminal rodoviário. Um deles leva 32 minutos para fazer sua rota e voltar ao terminal. O outro, 40 minutos. Sabendo que esses ônibus saíram juntos do terminal às 6 horas, a que horas eles estarão juntos de novo nesse terminal? Eu vou, mais uma vez, fazer o MMC entre 32 e 40, porque é o mesmo caso das máquinas que eu expliquei, né? 32, 64, 86 são as voltas que o ônibus dá e são múltiplos de 32. Novamente, vou fazer pela decomposição porque é mais rápido. E aí eu começo pelo menor número primo possível, que nesse caso é o 2. 32 dividido para 2 dá 16 e 40 dividido para 2 dá 20. Divido novamente por 2, 16 dividido para 2 dá 8 e 20 dividido para 2 dá 10. Continuo dividindo por 2. 8 dividido para 2 dá 4 e 10 dividido para 2 dá 5. Continuo dividindo por 2. 4 dividido para 2 dá 2. E 5, como não dá para dividir por 2, eu apenas vou repeti-lo. 2 dividido para 2 vai dar 1. E o 5 apenas repeti-lo. E agora, como eu já cheguei no 1 ali, né, eu só tenho um número que eu tenho que continuar dividindo. E aí, vou repetir o meu 1 e 5 dividido para 5 dá 1. Então, eu tenho o quê? Que o MMC dado pelo produto dos fatores primos obtidos é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que dá igual a 160. Então, o MMC de 32 e 40 é 160. Ou seja, os ônibus se encontrarão novamente em 160 minutos. Assim, temos que 160 minutos vai ser igual a 2 horas e 40. E como eles saíram do terminal às 6 horas, eles se encontrarão novamente às 8 horas e 40 minutos. Ok? Vamos revisar? Hoje aprendemos um pouco sobre o que são os mínimos múltiplo comum e também como encontrar o MMC entre 2 ou mais números, né? E aí nós vamos ficando por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, basta acessar a nossa plataforma Eduque e bons estudos.